não sou, era uma cuiabana, mas moro aqui já há 30 anos. Minha cidade natal é Dourados, Mato Grosso do Sul. Sou filha de pastor. Somos 4 mulheres, eu sou a segunda filha. E a minha história também tem um pouquinho de feminismo aí, vou compartilhar com vocês, eu reconheço hoje, né, algumas crenças que foram construídas dentro de mim, e inclusive até dentro da igreja mesmo, inclusive através da vida do meu pai, né, e aí nós fomos conseguindo desconstruir isso para conseguir contribuir de alguma forma para o reino. Então, eu quero compartilhar com você agora aqui uma apresentação, e aí a gente vai conversando um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Deixa eu colocar aqui na apresentação da telinha. O Meet só tem essa questão, né, pastor, da gente não se ver, né? Então, é só essa desvantagem, né, do Meet. Deixa eu ver se essa telinha aparece aqui para vocês. Acho que quando está aparecendo. Apareceu aqui. Aparecendo? Apareceu. Eu só preciso trocar ela para ela ficar um pouquinho maior. Eu estou na tela maior, para mim. Tá. Ai, acho que agora, deixa eu ver se dá certo. Eu estou no computador, dá para ler bem. Deixa eu ver aqui. Agora, para mim, a telinha. Aqui, pastor. Agora sim. Agora acho que vai. Tá me ouvindo, né, pastor? Sim. Tá me ouvindo, né? Tá ótimo, o som tá ótimo para mim. Ok. Deixa eu entrar aqui para ir mudando. Só um pouquinho. Aqui, achei. Então, esse tema, queridos, feminismo, né, versus feminilidade, é um assunto que eu tenho buscado compreender um pouquinho por conta da demanda que vem aparecendo tanto no consultório, né, como psicóloga, como nos gabinetes online, físico, como conselheira bíblica. Então, eu sou psicóloga há 22 anos e tenho acompanhado, desde quando eu me formei, algumas crianças, né, alguns adolescentes, jovens, mulheres solteiras, mulheres casadas, pastores. Eu falo que o meu chamado específico é para isso, sabe? Não sei porque eu cresci num lar, né, em que quando meu pai se converteu, ele levou toda a casa, né, como um sacerdote mesmo, para junto de Cristo, mas ele trouxe a sua história também, né, que trazia um pouquinho de feminismo, e a gente começou depois a perceber isso junto com ele, né? Então, vou falar um pouquinho de qual é essa minha história, e por que trazer a minha história? Para você ver a sua história também, tá? Então, o objetivo é esse, da gente discutir um pouquinho, e pensar e refletir sobre como a minha história influencia a minha vida com Deus e também a minha vida no feminismo. Tá? Então, meu nome é Viviane, eu sou casada há 22 anos, mais ou menos o tempo em que eu me formei, né? Meu esposo se chama André, essa é a minha linda família, eu sou mãe de 3 filhos, né? O Felipe, de 19 anos, já um missionário, né? Pela Jocum, né? Ele foi, o ano passado, uma escola que chama ETED, não sei se alguns conhecem aqui, e pela escola de treinamento, eles foram para a Espanha, lançaram uma semente do evangelho lá, voltaram, e se eu não me engano, quando eu dei a palestra no ano passado, ele tinha acabado de voltar da Espanha, e ele tem esse desejo de missões. A Ana Vivian, a minha florzinha, né, eu falo que é a minha única florzinha aqui de casa, hoje tem 12 anos, é uma levita, gosta de louvar o Senhor, toca violão, e o Lucas André, né, que meu esposo costuma dizer que é o filho que está em construção ainda, tem 6 aninhos, né, e ama ouvir as histórias da palavra de Deus, da Bíblia, né? E, como eu disse para vocês, 4 mulheres dentro de uma casa, mais minha mãe, 5 mulheres, né, com o meu pai, um único homem, dentro de casa,
E hoje eu consigo ver meu pai como, não como um homem machista, mas como um homem feminista naquela época, né? Ele tem uma história com a mãe dele, né, que se tornou viúva aos 35 anos, com 9 filhos. Então, ele viu o sofrimento da minha avó, o quanto foi difícil para ela, enquanto mulher naquela época, criar os 9 filhos sozinha, e passaram muitas dificuldades. E meu pai, então, cresceu com essa história, dizendo, se eu tiver filhas, todas as minhas filhas vão estudar, vão trabalhar e não vão depender de homens. Preste atenção nessa palavra, não depender de homens, né? Nós nos formamos, as 3, nos casamos, e aí essa palavrinha dessa crença não depender de homens foi aos poucos destruindo as nossas casas, né? As nossas 3 casas. Por que não 4 casas? Que a minha irmã mais nova, adotiva, né, ela veio já de uma outra família, com uma outra história, então ela já tinha outros pensamentos, outras crenças, né, a respeito do que é ser mulher. E assim fomos crescendo. No ano de 2016, queridos, eu tive uma linda experiência com Deus, já psicóloga, já trabalhava, atendia famílias, e sempre me perguntava, por que a mulher sofre tanto? Por que tem mais mulheres adoecidas do que homens? Porque os filhos estão vivendo dentro das suas casas como um cativeiro espiritual, emocional, físico. Então, os questionamentos que eu vivia tendo, tanto atendendo pessoas cristãs ou não cristãs, Deus começou a tirar algumas traves dos meus olhos. E uma das traves foi a questão do sacerdócio dentro da minha casa, que eu percebi que tem causado muito adoecimento emocional na vida de muitas mulheres, né? Mulheres que ocupam os lugares do seu esposo, mulheres que decidem, né, sem perguntar para o líder da casa, né? Mulheres que vão direcionando a vida dos seus filhos sem respeitar a liderança do seu esposo. E a minha casa estava mais ou menos assim, já bagunçada. Então, em 2016, Deus começou a desconstruir algumas coisas, e uma delas foi de que eu não dependia, né, de homens, no sentido de que eu não deveria ser submissa a eles. Quando eu descobri que esse era um dos pensamentos feministas, eu me surpreendi. E de lá para cá, eu tenho cada dia mais desconstruído algumas coisas na minha vida e na vida de outras mulheres que têm buscado essa desconstrução do padrão do mundo, né? Então, vamos falar um pouquinho aí como entrou esse movimento feminista aos olhos da sociedade, né? O movimento feminista, ele começou lá no final do século XIX, início do século XX, mas eu digo que o feminismo começou com o grito da serpente lá no jardim, propondo para a mulher conhecer o bem e o mal, né? Ser como Deus. E para a sociedade, o feminismo, ele iniciou aí no século XIX, século XX. E qual era essa primeira onda do feminismo? A gente fala em 3 ondas, e qual é essa primeira onda? É uma onda focada na luta pelo direito ao voto. Hoje, eu trabalho num tribunal eleitoral, né, em que se defende a democracia, e se comemora que quando a mulher entrou com direito ao voto, que é em 1932 para 33, para muitas mulheres isso foi considerado uma vitória, uma conquista, mas dentro do movimento feminista, ele tinha uma outra ideia, de incluir a mulher em um lugar ali, dentro de uma agenda política. Não era reconhecer a mulher como uma mulher intelectual que poderia votar, não, mas trazer a mulher para um lugar em que seria mais tarde muito perigoso para ela estar. E uma das autoras aí, a gente tem várias autoras dentro dessa primeira onda do feminismo. A primeira, que é a Emily, a história diz que ela era uma mulher casada, e quando ela começa a defender esse movimento feminista, da busca por poder, por direitos, por igualdade, a filha não concorda com isso, e ela expulsa a filha da própria casa. Isso é uma das autoras dessa primeira onda, né? Expulsa a filha da própria casa. Uma outra autora que a gente cita aqui é a Elizabeth Cady, acho que é isso que fala, assim que fala. Ela faz um movimento dentro da igreja,
Então, ela pergunta para o pastor se ela pode reunir algumas mulheres na igreja para alguns ensinos, o pastor permite, e ela começa a dizer que ela está desconstruindo nas mulheres a opressão da Bíblia. Olha só. Então, para ela, a Bíblia era opressora e precisava desconstruir esses pensamentos na vida dessas mulheres. Esse é um dos exemplos da primeira onda. A segunda onda do feminismo, lá pelas décadas de 60 e 70, ela foca na liberdade sexual. O tema era faça amor, não faça guerra. Então, é um incentivo ao prazer sexual a qualquer custo. Também entra aqui na segunda onda o direito ao aborto, fim do patriarcado e a luta contra a opressão do casamento. Então, para as mulheres feministas dessa segunda onda, o casamento era opressor. Então, a Bíblia era opressora, o casamento era opressor, e aqui se inicia o incentivo ao homossexualismo. Tá? As autoras aí, as mais conhecidas, é a Simone de Beauvoir. Ela escreve um livro que se chama O Segundo Sexo. E ela diz assim, que a mulher, ela não nasce mulher, ela pode tornar-se mulher. Já num tom, né, da questão da diversidade de gênero, homossexualidade e tudo mais. Né? E Beth Friedman, que é uma autora aí dessa segunda onda, ela teve grande influência nesse período, porque ela começa a dizer que a mulher pode tudo, como um dos desenhos, esses dias eu ouvi o meu filho assistindo um desenho e me chamou a atenção uma frase, você pode ser o que você quiser. Então, era mais ou menos esse o pensamento da Beth, você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser um animal, você pode ser um animal, se você quiser ser um homem, sendo mulher, você pode ser. E aí foi incentivando cada vez mais o que a gente vê hoje tanto, né? LGBTQI+, e algumas outras siglas, né? Iniciou aí. E a terceira onda, na década de 90, foi marcada por uma abordagem, e eu coloco entre aspas, mais inclusiva, interseccional, focada em si mesmo, de uma forma bem forte, na diversidade de identidade de gênero e expressões. Eu trouxe um pouquinho rápido desse movimento feminista para dizer para vocês que muitas mulheres, inclusive cristãs, têm dito que o feminismo ele não é uma abordagem totalmente ruim. Mas eu quero trazer para vocês aqui que ela é, sim, totalmente contrária à palavra de Deus. E vamos vendo aqui que cerne mesmo do movimento feminista é buscar compreender o porquê é que a mulher não é feliz. Por que é que a mulher ela é insatisfeita? Qual é o cerne do problema? E o movimento feminista traz que o problema está sempre nos homens, né? Então, o homem não consegue, o homem é fraco, o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não sei se essa frase já saiu dos seus lábios, né? Mas é uma frase do movimento feminista. O homem, ele é fraco, ele não dá conta. O problema é o patriarcado, então, o problema está na liderança do homem dentro das suas casas. Por que não o matriarcado? Por que não a mulher indo trabalhar e o homem ficando em casa? Por que não? O movimento também traz a questão que o problema está na falta de poder feminino. Então, assim, se você empoderar essa mulher, ela vai ter força suficiente para fazer qualquer coisa que um homem faz. O problema também está nas submissas. Então, para o feminismo, a submissão é a mulher ser capacho, ser inferior, é a mulher dizer que não dá conta das coisas. O problema também é a maternidade. E isso é muito triste, né? Muitas mulheres hoje casando, dizendo que não desejam ser mães, porque o corpo vai ser prejudicado, porque os planos vão ser frustrados, porque a carreira precisa ficar para trás. E também o problema está no estereótipo das funções de cada um. Então, o problema é, por que que eu tenho o papel de dona do lar e meu esposo não? Por que é que ele tem que sair para trabalhar e eu não? Então, aqui, nesse movimento feminista, diz que muitas mulheres entendem que
não tem nenhum problema, tem grandes problemas. E eu tenho percebido dentro dos consultórios, inclusive dentro das igrejas também. Tudo isso de forma bem sutil, queridos, vem alcançando os nossos corações. Eu falo que é o grito da serpente, ecoando, né, em muitos corações aí, e às vezes falando, inclusive, mais alto que a voz de Deus, né, dentro de nós. Então, o feminismo, se eu fosse definir em 3 frases, eu definiria dessa forma. Amor por si próprio, né? É o que, inclusive, a serpente propõe para Eva, né? Quando ela diz, você não vai morrer, você vai ser conhecedora do bem e do mal, você. Então, o feminismo olha somente para si, e a proposta de Cristo é olhar para o outro. É o amor ao próximo, né? O amor por si próprio, onde se defende que se afaste dos relacionamentos tóxicos. Inclusive, se o relacionamento tóxico for sua mãe, for seu pai, for seu esposo, se o relacionamento tóxico for o seu pastor, for a igreja. Então, o foco é no amor por si próprio, na revolução de pensamento. Então, não é renovação de mente, viu? Quer dizer, é bem diferente do apóstolo Paulo. A proposta é revolução de pensamento, onde o pensamento precisa ser modificado para que a mulher possa ser livre para ser feliz. E a luta contra os homens. Então, é o cerne do movimento feminista. O problema está com os homens. Então, nós temos que lutar contra eles. Tá? E aí eu tenho percebido, queridos, estudando do ano passado para cá, um material que eu vou depois eu mostrar para vocês, apresentar para vocês aqui, que chama Design Divino. Eu percebi que, às vezes, dentro de nós, nas nossas falas, inclusive, compartilhando com outras mulheres, alguns cliques feministas. O que é esse clique? Clique assim. Falei uma frase. Tem feminismo aqui. Tem algumas ideias que não pertencem à Bíblia aqui. E eu trouxe algumas delas, só como exemplo. Primeiro, quando a mulher, ela questiona, por que sou eu que tenho que faltar serviço para cuidar do filho doente? Por que não é ele? Por que a mulher usa o sobrenome do marido, mas ele não usa o dela? Por que você diz que está ajudando quando realiza alguma atividade em casa? Por que eu tenho que mudar de cidade por causa da sua missão, mas você nem pensaria em mudar por causa da minha? Por que no tráfico internacional de pessoas, os homens são compradores e as meninas são mercadoria? Que? Então, uma dessas frases, a gente consegue perceber que há aí, de forma bem sutil, um feminismo. Né? Por quê? É melhor ter filhos homens, porque mulheres gastam demais. É tão fácil criar um filho, você coloca um short, um tênis e já está pronto. Né? Cada uma dessas frases tem por trás uma ideia contrária à palavra de Deus. Né? Quando nós dizemos isso, é tão fácil criar um menino. Então, as meninas, elas precisam virar meninos? É isso? Né? A menina não pode ser feminina, ela tem que ser masculina. Né? Por que é que eu tenho que faltar serviço para cuidar do filho doente e meu marido não? Por quê? Porque você foi chamada como mãe. Né? Por que você usa o sobrenome do marido? Porque você se torna um só com ele. Ele é o líder da sua casa. Né? Por que às vezes você pensa que o marido falou, eu estou te ajudando, eu só estou te ajudando? Por quê? Porque a tarefa, querida, do lar é nossa. É nossa. Né? Nós somos criadas dentro do jardim. Então, nós somos criadas, queridos, para as coisas de dentro. E eu tenho percebido que muitos relatos de adoecimento em adolescentes têm a ver com, às vezes, essa mãe que está dentro dessa casa de uma forma forçada, insatisfeita, trazendo a casa não como um lar, mas como algo penoso. E que isso tem gerado no coração dos seus filhos um lugar dentro da casa de batalha, não um lugar de refúgio. Eu digo para muitas mulheres, e eu estava dizendo ontem para uma amiga minha, que não é à toa que a mulher sabe edificar a casa e a tola derruba, né? Porque está ali na mulher o cerne de cuidar da casa, está na essência da mulher ser liderável, está na essência da mulher ser responsiva e não respondona, né? Está na essência da mulher ter um espírito manso e bem. Então, os cliques
né? Não sei se você já conseguiu perceber aí, mas alguns cliques que a gente vai trazendo e nem percebe que tem a ver com esse movimento. Então, as mulheres todas, sem exceção, que nasceram de 100 anos para cá, todas nós, eu me incluo nisso, tem algumas ideias, muitas vezes feministas, que afastam do plano original de Deus, que é a feminilidade. Então, hoje, o que eu percebo, queridos, que nós temos vivido, e eu digo, homens e mulheres, né, um profundo sono espiritual, porque muitas vezes nós não conseguimos perceber que nós estamos cansados, nós estamos adoecidos na mente, no corpo físico, porque muitas vezes nós estamos vivendo conforme o padrão do mundo, não conforme o padrão bíblico de Deus. Então, hoje a minha pergunta é, como é que você está? Cansado, cansado, adoecida, adoecido? Quais têm sido seus maiores desafios? E eu digo aqui para as mulheres, como mulher, como mãe ou esposa? Por que essa segunda pergunta? Porque às vezes a gente não para perceber como nós estamos. E eu digo que nós temos que parar, não para valorizar, queridos, o nosso sentimento, dar um valor maior para ele, mas identificar como nós estamos sentindo para trabalhar esse sentimento. E às vezes a gente nem sabe responder. Por isso a segunda pergunta: quais têm sido os maiores desafios? Aí está os seus problemas, né? Aí está, talvez, algumas ideias que foram construídas em você e que têm te afastado do plano da missão de Deus, como mulher, como mãe ou como esposa. Então, eu digo que o grito da serpente, lá no jardim, né, foi o primeiro grito do feminismo, onde a proposta da mulher foi, é certo. A proposta da serpente disse para a mulher, é certo, que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, os olhos de vocês se abrirão, como Deus. Como Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. E o que a proposta da serpente traz? A independência. E a independência para nós, que amamos o Senhor, é morte. Deus não traz para nós, queridos, a independência nem a dependência de alguém. Traz a dependência de Deus. Né? Dependência, queridas, e o aceite do plano de Deus para nós, não do plano de Satanás. Né? Então, eu quis trazer aqui essa frase de uma adolescente, que inclusive está num livro que a gente estuda, e olha só o pensamento dessa adolescente voltado para esses pensamentos feministas. Ela diz assim: adoro estudar e vou para a faculdade assim que terminar o ensino médio e depois de formar, vou atrás de um bom emprego. Para ser sincera, acho que não quero ter filhos. Não sou do tipo prestativa, submissa, cozinheira, faxineira, mãezona, e não me enquadro nesse estilo de mulher. Como vou ser tão feminina quanto casar? Tenho de mudar meu jeito? Nem morta. Então, aqui, o problema não está em estudar, nem ir para a faculdade, né? Nem se formar, nem arrumar um emprego. O problema está em deixar o seu primeiro ministério, né? Que é ser esposa, mãe, né? Aquela que cuida do lar, como o Tito traz, né? Tito fala assim, que nós possamos ser, né, mulheres boas donas de casa, que amem seus maridos e amem seus filhos. Então, isso já está fora do plano de um adolescente, inclusive. E eu fui uma adolescente feminista. Né? Eu já vou confessar o pecado, né? Nós sempre fala de pecado confessado, né? Pecado perdoado, né? Confessar uns aos outros para serem curados. Né? Hoje eu percebo que, quando adolescente, eu tinha esses pensamentos como essa adolescente. Né? Eu estudava, eu comecei a namorar, noivei e não sabia fazer arroz. Por quê? Porque eu entendia que, se eu estudasse, já era o suficiente. Minha mãe, com toda a paciência, insistência, persistência, tentava me trazer para a cozinha. Filha, não viva na ilusão. Seu primeiro ministério é a sua família. E eu dizia, mãe, é que a senhora que não sabe. Eu estou estudando. Né?
Mal eu sabia que eu estava muito mais afastado do plano original de Deus. Então, eu posso sim trabalhar, eu posso sim estudar, eu gosto, inclusive, de estudar, né, para contribuir de alguma forma, mas eu não posso deixar de ser dona de casa, esposa, mãe, filha, ovelha, serva, né? Já a feminilidade, olha só, o desejo de um coração que busca a feminilidade à luz da Bíblia. Olha o desejo dessa mulher desejo descobrir e abraçar a missão de Deus na minha vida. Quero refletir o coração de Jesus na sociedade em que eu vivo. Quero passar intencionalmente o bastão da verdade à geração mais nova. Vou orar intensamente para que o Espírito Santo seja derramado nas famílias, igrejas, nação, no mundo inteiro. Olha a diferença de um pensamento feminismo e de um pensamento que busca feminilidade. O que é buscar o feminino? É buscar o projeto de Deus para a mulher. Bem diferente. Então, eu posso ser uma cristã feminista? Né? O que você acha? Depois eu quero ouvir aí as suas respostas. Se você pode ser uma cristã e feminista. E, resumindo a diferença dos dois, para trazer para vocês a luz da Bíblia, né? O feminismo, ele traz um fardo pesado para as mulheres. Por quê? Porque traz que a mulher, ela precisa ser perfeita. Ela precisa ser perfeita para, inclusive, substituir o homem. Seja dentro de casa, seja no mercado de trabalho, seja dentro da igreja, seja dentro de uma missão. Já o evangelho traz um fardo leve, né? Aqui não é Romanos 11:36, tá, queridos? É Mateus 11:30. Okay? Então, o evangelho, qual que é o convite de Jesus? Vinde a mim todos os sites cansados. O jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Bem diferente. Né? O feminismo mostra satisfação plena somente na mulher. O foco está nela, nas suas decisões, nas suas escolhas, na forma que ela decide viver. Mas o evangelho traz a satisfação plena em Cristo, somente nele. O feminismo defende uma completa independência da mulher. Já o evangelho é a ausência de independência. Né? O feminismo diz que a Bíblia é machista. O evangelho é contra o feminismo e o machismo, queridos. Né? Inclusive, em relação ao machismo, né, infelizmente, muitos homens ainda também não compreenderam o seu papel de ser masculino, né, não machista. Eu acho que caberia, inclusive, pastor, depois uma palestra sobre machismo versus masculinidade, né? Porque, infelizmente, muitos homens não têm representado bem Jesus aqui na Terra. Inclusive, tem ferido muitas mulheres, matado muitas mulheres, né? A gente vê aí muitos feminicídios. Infelizmente, aqui no estado que eu moro, no estado de Mato Grosso, ele se encontra no segundo estado maior de casos de feminicídio no Brasil. E eu digo que não é a luta contra os homens, é a luta contra o pecado, contra as escolhas que os homens e mulheres estão fazendo. O feminismo quer tirar os termos de referência ao masculino da Bíblia. O evangelho revela a importância da masculinidade e da feminilidade. Eu digo que eu fui uma adolescente feminista porque quando eu descobri que os homens eram enquadrados, homens e mulheres na Bíblia, eu questionava, eu lembro meus pais, falava, por que não fala homem e mulher? Né? Por que não fala homem, por que fala Adão e Eva só como Adão? Então, eu tinha essas questões, sabe, que eram inculcadas dentro do meu coração e da minha mente por influências de amizade, por, inclusive, alguns pensamentos contrários à palavra, às vezes até dentro da igreja, né? Pela escola, né? Os professores ali embutindo a questão da insatisfação da mulher, e tudo isso foi construindo dentro de mim esse universo feminista. Né? Até que Jesus entra na minha vida, Jesus começa a desfazer e desconstruir muitas coisas que estavam gerando em mim e na minha casa o adoecimento físico, mental e inclusive espiritual.
E a proposta, né? Então tá, tem tantos problemas aí do feminismo, qual que é a proposta que você traz, né? A proposta que eu trago é o design divino, né? Não sei se quantos aqui já ouviram falar. O design divino é um movimento que começou em 2008, nos Estados Unidos, onde se reuniram mais de 6 mil mulheres de 48 estados americanos e 7 países, lá em Chicago, e fizeram a primeira conferência do movimento Mulheres Verdadeiras. O que é o movimento Mulheres Verdadeiras? Não é um movimento como o do feminismo de rebelião, não. É um movimento que traz a mulher para o plano original de Deus, à luz da Bíblia. E duas autoras desse material, que é a Nancy e a Mary, elas construíram um estudo de 8 semanas, em que muitas verdades acerca do feminismo são desmascaradas para a gente abraçar o plano original de Deus. E quando eu conheci, já estudando sobre feminismo, quando eu conheci esse material, no início do ano no final do ano de 2022, eu abracei esse material e percebi o quanto que eu precisava ser confrontada em muitas áreas e o quanto Deus queria trabalhar em mim. E comecei a repassar para algumas mulheres. Hoje nós estamos indo para a terceira turma do curso. O curso é 8 semanas, e nesses cursos eu tenho percebido quantas mulheres têm sido curadas à luz da Bíblia. Quantas têm se aberto para o plano original de Deus, para o padrão de Deus. Né? É bem diferente do padrão pregado aí. Nesse livro mesmo, a gente traz várias perguntas acerca de por que as mulheres não podem ser igual aos homens, por exemplo. Né? Ou, por que os homens não podem ser iguais às mulheres? E dentro do nosso material, dentro desse curso que tem trazido para mim cura na vida de muitas mulheres, a resposta de Deus é: Deus não quer que suas filhas se pareçam com os homens, nem os seus filhos se pareçam com as mulheres. Deus criou o gênero masculino e o gênero feminino. O desejo de Deus não é destruir os gêneros sexuais, mas redimi-los. Seu desejo é que descobramos a beleza de seu plano para o homem e para a mulher, experimentar a satisfação de ser exatamente quem ele nos criou para ser. Você é contente com quem você é? Você é contente como mulher? Você é contente como homem? Ou, muitas vezes, nas suas insatisfações e falas, você já se perguntou: por que eu não nasci homem? Por que eu não nasci mulher? Por que é tão difícil assim ser submissa? Por que a submissão não podia ser para ambos? Ou o homem, por que é tão difícil assim amar essa mulher? Não Cristo amou a igreja? Então, nós precisamos voltar para esse padrão, porque o padrão do mundo não está dando certo. Né? A gente vê muitas pessoas adoecidas, porque tem trazido o padrão do mundo dentro das suas casas. E muitas mulheres, inclusive, têm levantado deuses, né, dentro dos seus corações, como, por exemplo, o reconhecimento de homens, o status financeiro, né, inclusive a missão. Às vezes a missão é colocada no lugar de Deus, né, e Deus é tirado dessa missão. E você se vê adoecendo, e você se vê muito cansado, e você se vê a ponto de desistir. Inclusive, alguns pastores e missionários, né, com tentativas de suicídio. Inclusive, alguns já cometeram suicídio. Por quê? Porque estão afastando cada vez mais, né, desse plano original de Deus. Então, para encerrar, para a gente abrir um pouquinho para vocês, se quiserem falar, né, o meu recadinho para vocês é: seja intencional. Tudo que vocês fizerem, sejam intencionais. Né? Lá em Tito 2, 4, 5, diz assim: para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, eu creio, queridos, que Deus está chamando as mulheres para voltar para dentro de suas casas, para ser esposa e mãe segundo o coração de Deus.
E eu quero deixar aqui para vocês esses materiais, né? Inclusive, um material que eu falei que nós estamos estudando aí com muitas mulheres, né? É esses dois primeiros, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, e o segundo módulo do curso é Mulher, Design Interior. Primeiro é o design divino, para a gente voltar para o coração de Deus, e depois é o design interior, para trabalhar as coisas de dentro, as coisas que ficaram dentro da nossa história. E eu tenho estudado, e essa é uma proposta aí para mães de meninas, né? Eu tenho uma menina aqui, e eu tenho estudado esses também materiais, que é da mesma autora, Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Tem para garotas, adolescentes, né? Mentiras que as garotas acreditam e a verdade que as liberta. E tem também para meninas até 12 anos. Eu tenho estudado com a minha filha. Enquanto ela está lendo Mentira, em que as meninas acreditam e a verdade que as liberta, eu estou lendo Mulheres. E a gente tem percebido o quanto é que a gente tem acreditado em tantas mentiras, né? E não sendo libertas pela verdade, né? A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Esse é o meu contato para aqueles que quiserem falar um pouquinho comigo sobre isso, ou inclusive para fazer o curso. Depois, pastora, eu vou deixar um recadinho lá da abertura do curso da Design Divino, para aquelas que querem conhecer um pouquinho mais sobre isso, para poder viver aquilo que Deus sonhou para todas nós. Amém? Amém. Para a gravação.